Olá, tudo bem com você? O horário do almoço chegou aqui no escritório, tudo fica tranquilo, o telefone não toca, e aí eu tenho um tempinho para gravar os vídeos aqui em meu canal, tanto do comentário da lição da Escola Sabatina, que eu gravo semanalmente e disponibilizo aqui geralmente às quintas-feiras à noite, quanto também estes vídeos aqui do livro O Grande Conflito, edição missionária. A essas alturas você já deve ter entregado ou recebido este livro aqui na sua casa ou no seu trabalho, de algum colega, enfim. O meu convite aqui é para que você leia. Não importa se você entregou ou se você distribuiu. Se você não leu ainda, se você entregou ou se você recebeu. Se você não leu ainda, por favor, leia. A mensagem deste livro é vital, é importantíssima para os nossos dias. Um livro que, se você já leu, está lendo, está percebendo, que é amplamente fundamentado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando você lê o livro de conflito, o ideal é que você tenha a sua Bíblia ao lado e você possa ir conferindo ali os textos, né, ver ali as explicações que a autora dá para situações tanto da história do cristianismo, como já passamos aqui nos nossos vários vídeos, vários comentários, quanto também naquilo que tem que ver com o futuro, as profecias. O Grande Conflito ele está estruturado assim de uma forma, grosso modo, né? É bem interessante primeiramente, ela aborda a história da igreja cristã ao longo dos séculos, trata também do início do conflito cósmico entre o bem e o mal, e de um ponto para frente ela aborda então os eventos que virão, os eventos que estão se sucedendo e acontecerão aí no futuro próximo. Então, é um livro que abarca realmente o conflito cósmico entre o bem e o mal, se desenrolando ao longo da história e culminando com a volta de Jesus e além. O pós-milênio, né? Eu não vou falar disso agora porque nós também trataremos desse assunto quando chegarmos lá. Estamos aqui na nossa série no capítulo 23, que tem como título O Santuário. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, é só acessar aí a playlist em meu canal com o título Série O Grande Conflito. E você terá acesso então aos 22 vídeos anteriores em que eu tenho tratado aqui, resumindo aqui os capítulos desse livro maravilhoso. Repito, estude, leia, quem sabe leia com a sua família, nos momentos devocionais ali, ou à noite, no culto familiar, leia trechos do livro. Os capítulos não são muito extensos, né? Então vale a pena realmente você tomar conhecimento do conteúdo dessa obra aqui. Aqui no capítulo 23, que trata do santuário, ainda em conexão com o grande desapontamento de 1844, porque esse desapontamento ele ocorreu devido a uma incompreensão do evento marcado lá em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Os mileritas, os primeiros adventistas, porque criam no advento, já vimos isso, então por isso chamados adventistas, eles entenderam que esse santuário que seria purificado seria o planeta Terra. Era uma compreensão comum naquele momento, no século XIX. Depois é que eles vão perceber que, embora tenham acertado nos cálculos proféticos, haviam entendido errado o evento que teria lugar no dia 22 de outubro de 1844. Eu vou fazer como eu sempre tenho feito aqui nesses vídeos, vou ler alguns trechos que eu sublinhei, que eu destaquei aqui, achei bastante relevantes, e vou comentando isso com você. Logo na abertura do capítulo, a autora diz assim: o texto bíblico que, acima de todos os outros, tinha sido não apenas o alicerce, mas a coluna central da fé adventista foi a declaração até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Daniel 8,14. Essas eram palavras familiares para todos aqueles que acreditavam no breve retorno do Senhor. Mas Cristo não voltou. Os fiéis sabiam que a palavra de Deus não pode falhar. Então era a sua interpretação das profecias que deveria estar equivocada. Mas onde estava o erro? Com oração fervorosa, estudaram as Escrituras a fim de descobrir qual era o erro. Como não conseguiam encontrar erro nos cálculos dos períodos proféticos, examinaram mais de perto o tema do santuário. E graças a esse esforço adicional no estudo bíblico para entender o que tinha acontecido no desapontamento, é que a doutrina do santuário desponta com toda a sua força, a sua glória, uma doutrina que realmente é maravilhosa, está conectada com todas as demais doutrinas bíblicas e
faria muito bem todos nós nos aprofundarmos no conhecimento dessa doutrina, do santuário da Bíblia, né? E eles fizeram isso. E aí, o primeiro texto que a gente pode mencionar quando o assunto é santuário, e é inevitável falar desse texto, é Êxodo 25, verso 8, que diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Geralmente, quando eu dou estudos bíblicos sobre o santuário, eu começo com esse texto, porque eu gosto de mostrar que o principal objetivo de Deus ao ordenar que fosse construído um santuário, inicialmente uma tenda móvel, né, porque eles estavam em caminhada do Egito para Canaã e precisavam então desmontar de quando em quando esse santuário, era então um tabernáculo. Depois, quando eles se estabelecem lá em Jerusalém, lá em Canaã, Salomão constrói o primeiro templo já com pedras, algo que foi considerado até uma das maravilhas do mundo antigo, né? Mas sempre seguindo as orientações de Deus, como veremos daqui a pouquinho aqui na leitura. Então, eu gosto de começar por esse texto aqui, de Êxodo 25:8, que afirma que o objetivo de Deus era para que eles entendessem que ele estava no meio deles. Tem outro ensinamento interessante, né? Quando eles montavam o acampamento, a tenda ali, o tabernáculo, o santuário móvel, ficava exatamente no centro. E em volta dele, então, os israelitas montavam suas barracas, suas tendas, e habitavam ali em volta do santuário. Isso, para mim, tem um sentido muito especial, que é o de que a religião, Deus, devem estar no centro da nossa vida, não na periferia dela, não um assunto de fim de semana apenas, mas que todos os dias possamos nos lembrar de que Deus deve ser o centro, aquilo que é o mais importante em nossa vida. A nossa vida, em todos os sentidos, emocional, sentimental, econômico, educacional, sexual, toda a nossa vida deve girar em torno das verdades de Deus, do santuário, do nosso Senhor, do nosso Criador. É uma lição profunda essa que Deus nos ensina também com o santuário. Conforme o modelo. Então nós sabemos que o santuário israelita, o antigo santuário, como você está vendo aí na ilustração, ele continha um compartimento chamado santo, claro, fora ficava o pátio, né, ali onde os pecadores vinham para pedir perdão a Deus, oferecer seus sacrifícios. Aí depois, entrando o primeiro véu, a primeira cortina, havia o local santo, chamado de santo. Da segunda cortina para frente tinha o lugar santíssimo. Que móveis havia nesses compartimentos? No lugar santo havia a mesa dos pães da proposição, 12 pães sem fermento, é um símbolo óbvio, né, das 12 tribos, e principalmente de Jesus, que é o pão da vida. Havia um castiçal, um candelabro com 7 lâmpadas, acesas constantemente, ali alimentadas pelo óleo do azeite, né? Jesus é a luz do mundo. Havia um altar diante da cortina, da primeira cortina, um altar de incenso. Ali era queimado o incenso, um perfume agradável subia, simbolizando a oração do povo de Deus, que para Deus tem um perfume agradável. Deus, ele se agrada quando nós oramos, conversamos com ele, e Jesus é o nosso intercessor, portanto esse altar também apontava para Jesus. E dentro, então, já avançando pelo segundo véu, a segunda cortina, no Santíssimo havia a Arca da Aliança, dentro da qual estavam as tábuas da lei, um vaso com o maná e a vara de Arão. Em cima, ali como tampa da arca, estava o chamado propiciatório, e 2 anjos esculpidos em ouro, olhando atentamente para baixo ali, como que reverenciando a lei de Deus. Note que o trono de Deus, representado pela arca, ele é um trono de justiça. A lei de Deus ali, ela tem a sua importância como fundamento do governo de Deus, mas acima da lei estava o propiciatório. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Você lembrou desse texto? Então, a graça de Deus e a lei de Deus, ambas ali de mãos dadas, uma não anula a outra. Nós precisamos da graça para perdão de nossos pecados e precisamos da lei que mostra o que é o pecado, aponta nossas falhas e serve de parâmetro para a vida do cristão renovado. A lei e a graça e a lei e o propiciatório. Então ali nós temos esses móveis que tinham uma simbologia muito importante. Se você resumir bem tudo no santuário, as cerimônias, os sacerdotes, os cordeiros apontavam, representavam Jesus Cristo, aquele que carrega os nossos pecados, como nós veremos daqui a pouquinho. Temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Quando a gente analisa o livro de Hebreus, especialmente os capítulos 8 e 9, no 9 encontramos assim também,
Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Fica muito claro o fato de que há um santuário celestial. Assim como havia um santuário terrestre, que é uma cópia, que foi feito com base no modelo que Deus passou para Moisés, há o santuário verdadeiro, o santuário celestial, que não foi feito por seres humanos, foi feito pelo próprio Deus. É nesse santuário que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, é nesse santuário que Jesus está intercedendo, ministrando em nosso favor. Mais avante aqui, Ellen White cita então também Apocalipse 11:19, que é uma visão interessante que João teve, né? Ele diz que lá ele contemplou no santuário de Deus a Arca da Aliança. Então, João escreve o Apocalipse lá pelo ano 100 depois de Cristo, ou seja, o último santuário terrestre, que foi o de Herodes, havia sido destruído pelos romanos já fazia 30 anos, pelo menos. Então, esse santuário que João vê no céu só pode ser o santuário celestial, porque o terrestre não mais existia, além do que João diz que é o santuário no céu, o santuário celestial. Então, Hebreus, Apocalipse e outros textos mais nos mostram que realmente há um santuário no céu. Página 177. Então, o que seria essa purificação do santuário? A pergunta é, o santuário celestial precisa ser purificado do quê? O terrestre a gente entende que ali, durante todo um ano litúrgico, o sangue dos sacrifícios ficava como que manchando o santuário, os pecados dos israelitas ficavam ali registrados. Mas enquanto ao santuário celestial, seria possível haver alguma coisa no céu que necessitasse de purificação, ser purificada? Hebreus 9 ensina com toda a clareza a purificação tanto do santuário terreno quanto do celestial. O texto é Hebreus 9, 22 e 23, preste bem atenção. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, ou seja, o santuário terrestre, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então, no santuário terrestre eram animais que eram sacrificados, cordeiros, novilhos, representando o inocente que morre pelo pecador. O sangue inocente que é derramado pelo pecador. Então, o pecador levava a sua oferta, o seu animalzinho, ele era sacrificado, o pecador voltava para casa perdoado, e o sangue daquela oferta registrado no santuário ficava ali como que manchando o santuário com aqueles pecados acumulados. Então o santuário e o cordeiro, repito, representam Jesus, que é aquele que se faz pecado em lugar do pecador que volta perdoado quando se arrepende e confessa. Então é claro aqui no texto que o santuário celestial também precisava ser purificado, mas com um sangue infinitamente superior ao dos animais. Claro, o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, então, ela é como se fosse ela é o altar de holocaustos, correspondente ao altar de holocaustos que havia no santuário terrestre. A cruz é o altar de holocaustos e no céu está o santuário, o santo e o santíssimo do santuário celestial. Essa cerimônia, a do Yom Kippur, a do dia da purificação, o dia da expiação, é interessante. Aqui ela detalha, né, realmente esse dia da expiação para explicar de que modo a purificação do santuário acontecia em Israel e, portanto, também acontece no celestial. Por quê? Porque o santuário terrestre é uma cópia do celestial. Então, no celestial também acontecem as mesmas coisas que aconteciam aqui na Terra, numa dimensão cósmica, evidentemente. Então, no dia da purificação, o que acontecia? Havia 2 bodes reservados para a cerimônia do Yom Kippur. Eles lançavam sortes para saber qual seria o bode para o Senhor e qual seria o bode Azazel, ou bode emissário. Então, feito o sorteio, o bode para o Senhor era sacrificado como oferta pelos pecados do povo, e o sacerdote levava o seu sangue além do véu e o aspergia na frente do propiciatório e também no altar de incenso logo à frente do véu. Então, um bode era sacrificado, e o sangue dele era levado para o santuário para fazer essa expiação. Feita essa cerimônia, o sacerdote saía do santuário e abençoava o povo. Interessante que nos dias que antecediam o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da purificação do santuário, o povo era
era feito um apelo para que o povo permanecesse no estado de contrição. Na Almeida Revista Atualizada diz, afligir a vossa alma. Então eles ficavam em contrição, em oração, em estado de arrependimento, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Então, um momento de reflexão, de análise, né, da vida espiritual. Quando havia então o dia da expiação, ali era representado o fim do pecado, quando Jesus ele termina a sua obra intercessora e os pecados são todos perdoados. Bem, o sumo sacerdote saía, abençoava o povo. Depois disso haveria a festa dos tabernáculos, que era uma representação do céu, já pós-pecado mesmo, e o bode emissário, o bode Azazel. Até um detalhe interessante, Azazel era o nome de um demônio na demonologia hebraica. Não pode ser Jesus, obviamente. Além do que, esse bode Azazel não era sacrificado. E se não há sacrifício, não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o bode Azazel, o bode emissário, não representava Jesus. Jesus era representado pelo bode que era sacrificado antes disso aí, né? Sacrificado, portanto, sangue derramado, era Jesus. O bode Azazel, o que acontecia com ele? O sumo sacerdote saía do santuário, abençoava o povo e confessava sobre a cabeça desse bode emissário todos os pecados de Israel. E depois, um homem designado para essa função levava esse bode para o deserto, o abandonava lá. Esse homem, para voltar para Israel, tinha que se purificar, porque ele tinha tido contato com a maldade, portanto, com o pecado, com um símbolo de pecado, e esse bode Azazel ficava no deserto e morria por lá mesmo. A simbologia do santuário é tão impressionante que representava, inclusive, o próprio milênio, quando Satanás ficará preso aqui na Terra, circunstancialmente preso por 1000 anos, e depois será banido definitivamente pela morte eterna da presença de Deus. Então esse bode que ia para o deserto representava Satanás. Não vai purificar pecados, não vai redimir pecados, mas levará sobre si a parcela de culpa que ele tem por ter levado os seres humanos ao pecado. Por isso era confessado sobre a cabeça dele, eram confessados os pecados de Israel. Esse bode emissário nunca mais entraria no acampamento de Israel. Todos os israelitas tinham a obrigação de examinar o próprio coração enquanto essa obra de expiação prosseguia. Bem, se no santuário terrestre havia todo esse ritual, e ele é uma cópia do celestial, no que diz respeito ao santuário celestial, Jesus já morreu na cruz, então o sacrifício pelos pecadores foi feito. Ele intercede por nós lá dentro do santuário neste momento, porque ele entrou lá e permanece ali intercedendo por nós nesse ministério intercessório que Jesus, como nosso sacerdote, realiza. 1844, então ele passa para o lugar santíssimo. Foi essa compreensão que os pioneiros tiveram, finalmente. E ele está ali no Santíssimo fazendo, então, a obra de intercessão e também um juízo investigativo, porque o dia do Yom Kippur era um dia de juízo. Falta apenas o quê? Acontecer do que era representado lá no santuário terrestre. O sacerdote, o sumo sacerdote, sair do santuário e abençoar o povo de Deus. Como? Nos levando para o céu na sua segunda vinda. E, ao mesmo tempo, Satanás, o Azazel, ser enviado para o deserto e permanecer lá por um tempo até ser destruído. Veja como o santuário, o seu ritual, o ritual do santuário, ele tinha uma representação assim detalhada do plano da redenção. Aquele povo lá, o povo hebreu, não tinha a Bíblia ainda à disposição deles. Era um povo praticamente ignorante das coisas de Deus, porque tinha vivido por séculos ali no Egito como escravos. Então eles precisavam ser reeducados. Como Deus poderia ensinar para um povo que não tinha a Bíblia, que era um semi-pagão, as verdades eternas da redenção, da morte expiatória de Jesus, da volta de Cristo, do perdão? O santuário e seus rituais eram como que uma dramatização desse conflito, dessa realidade da redenção, da expiação. E ali eles aprendiam, especialmente sobre a gravidade do pecado. Entendiam que por causa de seus pecados, uma vítima inocente teria que derramar o sangue. Bem, o que acontece é que por 18 séculos, essa obra prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo obteve perdão e aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai. Mas seus pecados continuavam registrados nos livros, e a Bíblia fala de livros de registros. Nós temos o livro da vida, o nome dos salvos é colocado lá nesse livro, o livro da vida do Cordeiro.
mas também existem os livros de registros, nos quais estão registrados os pecados das pessoas. Um dia esses livros serão destruídos, no que diz respeito aos salvos, mas serão consultados no que diz respeito aos perdidos durante o juízo de comprovação, para que se saiba, para que tudo fique às claras. Por que as pessoas se perderam? O que aconteceu com a vida delas? Estará tudo registrado. Então, repetindo aqui, o sangue de Cristo obteve perdão e a aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai, mas seus pecados continuavam registrados nos livros. Assim como no cerimonial simbólico, havia uma obra de expiação no fim do ano. Antes que a obra de Cristo em prol da humanidade termine, há um trabalho de expiação a ser feito para remover os pecados do santuário. Isso aconteceu quando as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, terminaram. Aí voltamos a Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, o santuário será purificado. Eles calcularam corretamente o fim desse período para 1844, 22 de outubro. Mas não era a volta de Jesus, era o início do Yom Kippur celestial. Era o início do juízo pré-advento no santuário celestial. Nessa ocasião, o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Quem entendeu isso pela primeira vez entre os pioneiros adventistas mileritas foi um senhor fazendeiro chamado Hiram Edson. Eu vou deixar para você aqui no fim deste vídeo um trechinho de um documentário que eu fiz com o meu amigo pastor Eleazar Domini, lá nos Estados Unidos, na fazenda que pertenceu a Hiram Edson. Eu vou deixar só um trechinho aqui para encerrar este vídeo, mas vou deixar na descrição deste vídeo o link para que você possa assistir ao vídeo completo, Revelação no Milharal, quando Hiram Edson, caminhando por um milharal, teve essa compreensão a respeito da obra de Cristo no santuário celestial. Realmente é um momento maravilhoso e isso trouxe muito conforto e esperança aos adventistas mileritas que estavam vivendo ali a tristeza do desapontamento, clamando a Deus por compreensão para saber o que tinha acontecido naquele dia 22 de outubro de 1844. E a resposta não demorou, porque no dia 23, Hiram Edson teve essa compreensão. Muito bem. A purificação do santuário envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo antes da vinda de Cristo, pois quando ele vier, sua recompensa estará consigo para dar a cada um segundo as suas obras, como está em Apocalipse 22, verso 12. Isso é muito óbvio. Se Jesus vem dar a recompensa, se ele vem trazer o galardão, é porque houve um juízo prévio, houve um julgamento anterior. Os salvos foram todos julgados e tidos por absolvidos pelo sangue de Cristo antes da volta de Jesus, porque ele vem trazer a recompensa. Que recompensa? Vida eterna para os salvos e condenação para os ímpios. A coroa da vida vai ser dada nessa ocasião. Assim, aqueles que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir à terra no fim das 2.300 tardes e manhãs, em 1844, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial a fim de realizar a obra final de expiação em preparo para a sua vinda. Quando Cristo, pelo poder de seu sangue, remover os pecados de seu povo do santuário celestial, no término da sua ministração, ele os colocará sobre Satanás, os pecados, que suportará a pena final. O bode emissário era mandado para uma terra desolada, desabitada, a fim de que nunca mais voltasse à congregação de Israel. Da mesma forma, Satanás será banido para sempre da presença de Deus e de seu povo. Sua existência será apagada na destruição final, tanto do pecado quanto dos pecadores. E aí o universo estará purificado, e aí a vida eterna será de paz, de harmonia e de felicidade. Como é bom saber que neste momento temos um intercessor divino no santuário celestial, intercedendo por nós, ministrando em nosso favor. Se você tem algum pecado não confessado, clame a Deus, peça ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tire o seu pecado, que purifique a sua vida e que o ajude a viver de acordo com as orientações, os mandamentos dados por Deus em sua palavra. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.
E foi aqui no Milharal que Hiram Edson e seu amigo Crozier, Owen Crozier, tiveram finalmente a compreensão do que havia acontecido. Na verdade, primeiramente, Hiram Edson compreendeu. Enquanto caminhavam, ele teve uma compreensão, um entendimento, alguns entendem como sendo uma espécie de visão, ao olhar para o céu. Na verdade, ele sente até uma mão tocando em seu ombro, ele para ali, Crozier avança, e então Edson, olhando para o céu, ele vê Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E então, nesse momento, textos como este que eu vou ler para você agora em Hebreus 8, 1 a 3, passam a fazer sentido na mente de Hiram Edson. O texto diz assim, Hebreus 8, 1 a 3. Ora, o essencial das coisas que estamos falando, dizendo, é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E aí o texto continua dizendo que ele oferece o seu sangue para redimir a humanidade. Você percebe que, na verdade, a Bíblia diz que há um santuário no céu. O da terra era apenas uma sombra, uma representação do que realmente havia no céu. Eles não tinham entendimento sobre isso. Na verdade, Miller, como já vimos no vídeo anterior, ele pensava que o santuário fosse a terra e a vinda de Cristo, então, seria a destruição da terra para a recriação após o milênio. E aqui, então, Edson entende que não, o santuário não era a terra, o santuário está no céu e era esse que precisava ser purificado e no dia anterior, no dia 22, esse evento tinha acontecido. Muito interessante que quando isto aconteceu, este fenômeno tão especial, tão importante, tão marcante, o Edson, quando ele sentiu como que uma mão tocando nele e o Crozier avançando até lá mais à frente, a cerca, o Crozier volta e diz, Edson, o que está acontecendo? Que você parou? Por que você parou? Ele diz, Deus está nos mostrando, está dando a compreensão, está respondendo às nossas orações. E aí ele fala para Crozier o que ele havia recebido de Deus. Eles vão para casa e o Hiram Edson pega a Bíblia aleatoriamente para ler e lê exatamente esse texto que o pastor Michelson leu. Ele até diz, né, que não era meu costume estudar a Bíblia desse jeito, abrir em qualquer local, mas naquele dia ele abre e ele encontra este texto que eu acabei de ler, Hebreus capítulo 8. Então era como se Deus estivesse realmente confirmando tudo aquilo que já havia mostrado para ele aqui no Milharal. Ele teve aquele insight, aquela espécie de visão, ele vê Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, e aí ele fala isso para Crozier, que a princípio ficou assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. E ele mesmo, Hiram Edson, não teve a compreensão. E aí a gente vê que não foi uma coisa assim programada. Não, deixa eu sentar aqui, vamos ver. Ah, então a gente diz que foi santuário e a gente... Não. Como desculpa, né? Ele foi algo tão sobrenatural que aconteceu que ele mesmo não tinha as respostas. Porque quando a gente vai trazer alguma coisa, não é? Quando a gente vai inventar uma mentira, a gente já programa tudo. A gente já tem a resposta, se alguém me perguntar é isso e aquilo. Ele não tinha as respostas, mas ele teve ciência, ele teve o entendimento do que Deus havia dito para ele. Não é a terra, há um santuário no céu. Ele vai para casa com Crozier, que está ali também animado, e junto com as mulheres ele... A resposta veio daqui. Lê a Bíblia e agora eles sentam meses estudando. Agora vamos estudar, vamos nos aprofundar. E eles passam ali dias e dias estudando e ele resolve então fazer aquilo que nós falamos, escrever. E ele escreve aquele jornal, não era um panfleto, era um negócio grande mesmo, e envia para várias regiões, e isso chega a Massachusetts, isso chega a outras partes aqui de Nova York, e pessoas são alcançadas para esta verdade. O que vai acontecer depois é uma sistematização das nossas doutrinas, pelo menos as primeiras, não é? Porque, como disse o pastor Michelson Borges, veio o pastor Joseph Bates, chega aqui, amei o que você escreveu, muito bom, é de Deus e eu quero já mostrar para você. Também. Outra coisa, pastor, que podemos, um paralelo que podemos traçar também em relação à história de
Hiram Edson e Owen Crozier, que passam por aqui, é com os discípulos de Emaús, né? Sim. O Dr. Mervyn Maxwell, inclusive, em seu livro A História do Adventismo, tem um capítulo em que ele fala exatamente sobre isso. Se você acha que um desapontamento é um evento vergonhoso para explicar o surgimento de um movimento e uma igreja, pense na cruz. Os discípulos e multidões que haviam sido alimentadas por Jesus, porque era alguém que dava pão e peixe de graça, né? Então multidões o seguiam. Quando Cristo, o Messias, é crucificado, a imensa maioria o abandonou. Multidões que foram alimentadas agora escarneciam do Messias morto na cruz. Eles não tinham a ideia de um Messias morto, de um Messias crucificado como um malfeitor, como se fosse um malfeitor. A ideia deles, na mente deles, a ideia assim, construída, idealizada, era pregada pelo judaísmo. Sim, de um Messias sentado num cavalo branco, entrando ali em Jerusalém, expulsando os romanos e restabelecendo o trono de Davi. Então eles tinham idealizado o Messias. Não foi culpa da palavra. Na verdade, 9 meses antes de Cristo morrer, ele foi enfatizando isso. Importa que o Filho do Homem compareça diante das autoridades, seja maltratado e finalmente morto por elas. E os discípulos não quiseram compreender e insistiram nesse programa que eles haviam traçado mentalmente. Na realidade, se os próprios discípulos e os líderes judaicos tivessem feito o que Guilherme Miller fez e os nossos pioneiros fizeram, estudando as mesmas profecias Daniel de Daniel 8 e 9, Isaías 53... teriam a compreensão de que Jesus, o Messias, estava para vir naquele tempo, e pessoas humildes naquela mesma época esperaram o Messias. Pastores em Belém que talvez não tivessem toda a compreensão, mas aguardavam o Messias, estavam falando do Messias, e aí a gente vai perceber uma profetisa, na época de Jesus, uma profetisa por nome Ana, que estava ali no templo, e também tinha um Simeão, ou era Simão, que estavam ali no templo. Estes, quando recebem Maria e José, que vai ali para apresentar Jesus, recebendo a revelação prévia do Espírito Santo, ao tomar Jesus nos braços, diz: olha, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Os sacerdotes ali nada sabiam, mas tinham um grupinho de pessoas que sabia. A época chegou, o Messias está aí, ele nasceu. Então quer dizer, da mesma forma que foi profetizado o nascimento do Messias, foi profetizado o seu batismo, a unção de Cristo. Desce o Espírito Santo em forma de pomba, o Pai fala do céu, confirma, esse é o meu filho, a Trindade ali perfeitamente aparecendo para a humanidade, se revelando à humanidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali de maneira clara se revelando à humanidade, e poucas pessoas ali entenderam. Gente, acabou de cumprir-se até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, quer dizer, a profecia se cumpriu e pouquíssimas pessoas ali tiveram a compreensão, talvez João Batista. Aí vem na metade da semana, o Messias será tirado. O que seria isso? A morte de Cristo. Fará cessar o sacrifício. Por que fará cessar o sacrifício? Porque ele morreu. Daniel 9, 24 a 27 foi destrinchado, e os discípulos lá esperando um Messias que viesse para detonar com os romanos, agora estão desapontados. Por quê? A data estava errada? Não. Os cálculos estavam errados? Não. Eles esperavam de maneira errada o Messias. E assim como houve um desapontamento com a cruz, houve um desapontamento em 1854. Tem um detalhe interessante também, né? A própria entrada triunfal. Sim. Jesus, ele entra, mesmo sabendo da incompreensão deles, mas havia chegado o tempo, a plenitude do tempo. Então ele entra em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias. Na cruz dele é colocada uma placa, nada é por acaso, uma placa que naquele tempo era quase um outdoor, né? Escrito em 3 línguas, que todo mundo podia ler, né? O latim, grego, hebraico, todos podiam ler. É o rei dos judeus. Como assim rei dos judeus? Muitas pessoas pararam diante daquela placa e começaram a pensar: quem é esse? Multidões que estavam lá na Páscoa voltaram para suas casas, levando aquilo que havia acontecido em Jerusalém na mente, tentando entender o que havia acontecido. Então, mesmo sabendo que seus discípulos iriam ter uma má compreensão porque estavam pensando na direção errada, Jesus avançou com a sua agenda de salvação, seu plano de salvação. Depois do desapontamento, um pequeno grupo se reúne num cenáculo, numa casa,
fecham as portas e vão orar a Deus, pedir compreensão. A história se repete, percebe? Aqui na nossa frente está o celeiro, aqui eles estavam também orando, buscando a Deus a compreensão. E Deus se revela para eles. E desse punhado de discípulos sinceros, homens e mulheres, Deus com essas pessoas de fé, Deus cria, estabelece, suscita um movimento, o cristianismo. E com um punhado de pessoas que aqui se reuniu buscando respostas, não abandonou a Deus, porque Deus estava com eles. Buscaram respostas e na palavra de Deus entenderam. Como aqui, agora veja, os discípulos de Emaús. Na manhã de domingo, Jesus aparece para 2 discípulos. Um se chamava Cleopas, o outro você nem sabe o nome, não aparece ali. Era um dos mais, assim, digamos, menos conhecidos. Então eles caminharam para Emaús, uma aldeia que ficava ali 10 quilômetros de Jerusalém. Naquele caminho, Jesus aparece para eles e começa a explicar a Bíblia, começa a explicar o que tinha acontecido, as profecias. E de repente, na casa deles, quando Jesus entra, parte o pão, os olhos se abrem, ardia no peito, no nosso coração, a mensagem, quando Jesus no caminho explicava para nós. Não sabiam que era Jesus. E olha, aqui no milharal, Jesus explica como, desde o Antigo Testamento, começando por Moisés, e como que o Filho do Homem deveria padecer, ou seja, Jesus dá a compreensão correta da profecia. E no milharal, Cleopas, do século XIX, né? Hiram Edson e seu amigo, menos conhecido ainda, Crozier, caminhando pelo milharal, tiveram a compreensão, Hiram Edson teve a compreensão da verdade que estava na palavra, mas eles não tinham compreendido. Então os paralelos são muito interessantes e desse grupinho aqui nasce então um movimento poderoso que nós cremos de todo o coração, vai terminar a pregação do Evangelho em todo o planeta. Amém. Vai levar avante essa mensagem de salvação e de juízo para que as pessoas possam se preparar e ter o privilégio de conhecer a palavra de Deus a fundo e encontrar Jesus em breve quando ele voltar nas nuvens dos céus. Amém.